Em uma sala de aula iluminada, com mesas brancas e cadeiras verdes, a professora Thais Helena conduz a oficina de distribuição de curtas-metragens de baixo orçamento. Ela está em pé à frente da turma, usando chapéu e blusa preta com estampa clara, enquanto fala para os participantes. À sua frente, um projetor exibe na tela branca o título Sugestão de Vídeos. Os estudantes estão sentados, atentos, distribuídos em mesas com computadores de mesa. O ambiente é organizado, com paredes brancas e detalhes em verde, transmitindo clima de concentração e aprendizado. Meu nome é Thais Helena Leite, sou professora de História do Brasil, da África e do Espírito Santo, aposentada. Hoje atuo como palestrante, pesquisadora e escritora, com 2 livros lançados. Sou também roteirista e diretora. Tenho a grata felicidade de ter entrado na UFES aos 50 anos para fazer cinema e audiovisual e agora, aos passados dos 60, estou fazendo filmes. Em cultura digital, coordeno o portal do Patrimônio Capixaba e já fiz a websérie Raros e o webdocumentário Gabriela Leite. A minha filmografia inclui 3 curtas, Marés, Mulheres Maratimbas e Suá, a Praia que Sumiu, filmes dos quais falarei durante a nossa oficina de distribuição de curtas de baixo orçamento, pois foi através deles, dessa distribuição, que obtive um grande aprendizado. Claro que também tenho que render graças aqui ao meu primeiro professor, Anderson Bardot, que me ensinou boa parte do que sei sobre distribuição. Bom, vamos começar então a nossa oficina. Vamos pensar um pouco. Se você está aqui, é porque você tem algum curta que você quer distribuir, óbvio, né? Então vamos pensar o óbvio. Você quer que seu filme seja visto. Essa é a realidade. É para isso que a gente distribui. Então, uma das coisas a serem pensadas é lá no início. Você tem que começar a pensar quando você faz o seu filme, quando você vai montá-lo. Você tem que pensar que existe uma determinação da Ancine do que é curta-metragem. Curta-metragem é até 20 minutos. Ponto. Então, o que seria um ideal para que você consiga participar de festivais, os mais variados possíveis no Brasil, principalmente, é que ele tenha no máximo 20 minutos. 15, pô, ideal. Agora, esta mesma classificação é diferente em outros países. No exterior, até 40 minutos é considerado curta, maioria dos países. Veja que loucura. No Brasil, nosso média-metragem é o de 15 a 70, e já no exterior é de 40 a 70. E o longa superior a 70 minutos, tá? A média que se faz hoje em dia é de 90 a 120, mas não é o nosso caso, estamos aqui para falar de curtas, tá? Áudio. Bom, se você vai distribuir, você tem que pensar o seguinte: farei um filme 5.1 ou estéreo? Como é que eu vou fazer essa finalização de som? Como é que eu vou fazer essa formatação? Bom, 5.1 em bons cinemas ficam ótimos. Agora, você vai participar de festivais de todos os tipos. E existem alguns festivais em que os locais de apresentação, de exibição, não tem sistema 5.1, então vai ficar horroroso. Então, o ideal é que você consiga fazer uma finalização nesses 2 formatos. Ponto. Cópia. Você vai fazer DCP ou MP4? É a mesma lógica. É a mesma lógica. Você vai mandar para festivais super bem equipados, super bem estruturados tecnicamente. E que até vão te exigir, só vão aceitar cópia DCP. Tá? Então, interessante, se possível, se você está escrevendo para um edital, lembre-se que você tem que deixar dinheiro para distribuição, você tem que pensar nessa finalização, nessa cópia DCP e MP4, você tem que pensar nesse áudio 5.1 estéreo. E outra coisa, você não quer distribuir? Você tem que ter dinheiro para fazer as legendas em inglês, espanhol, francês, italiano. Pô, Thaís, 4 legendas.
Então faz inglês e espanhol, que já te abre muita porta, tá? Isso é importante. Acessibilidade. Ó, no mundo de hoje, você vai participar de festivais no Brasil, ele tem que ter cópias de acessibilidade. Ele tem que ter audiodescrição, legenda descritiva e libras. Não é verdade? Então, isso tem que estar onde? Lá no início, lá quando você está pensando no seu filme, que você vai buscar financiamento, que você vai entrar no edital, de colocar isso na tua planilha. Verba para acessibilidade nessas linguagens. Tá ok? Bom, galera, agora a gente vai se preparar para fazer distribuição. Você tem que juntar um material para que depois isso fique fácil, para que você tenha mais agilidade no envio para os festivais. Então vamos lá. Primeiro, vamos juntar fotos. Primeiro, eu preciso de uma foto sua de boa qualidade, com pelo menos 300 dpi. Você precisa de pelo menos umas 5 fotos ou frames do seu filme, que você acha assim sensacional, que fale sobre o seu filme. Você vai fazer essa escolha assim com muito carinho, sabe? E também que tenha 300 dpi. Ponto. Lembre-se que as fotos, se foram feitas por um fotógrafo ou uma fotógrafa estilo no seu filme, no set de filmagem, não se esqueça de colocar o crédito, né, para eles. É importante a gente respeitar todo mundo que está trabalhando com nós. E aí você vai dar uma parada e fazer o trailer. O trailer é uma coisa, no máximo, o ideal 1 minuto, né? 1 minuto e meio. Depois é importante que você pense sobre esse trailer, faça um curso sobre isso, veja alguns tutoriais, vai no curso na universidade no seu estado, assiste uma aula sobre trailer, é importante, tá? Feito isso, já escolheu, já bacaninha, vamos para o próximo passo. Agora vamos para a parte da preparação textual. Você vai preparar a sinopse, a ficha técnica e a mini bio. Os festivais, eles têm autonomia para apresentarem um pedido de sinopse do jeito que eles quiserem, tá? É você que se adequa. Então, deixa pronto já 3, porque daí ele se encaixa na maioria das exigências. Vou te falar uma sinopse do mesmo filme, que é o do meu último filme, Suar, a Praia que Sumiu, das 3 formas. Até 300 caracteres. Vitória, Espírito Santo, Brasil. Em um bairro de pescadores artesanais, com várias manifestações culturais ancestrais, uma praia foi aterrada em nome do progresso dos anos 1970 e a propaganda oficial convenceu a população local de que foi um grande feito. Ponto. Vamos lá, agora com 400 caracteres. Vitória, Espírito Santo. Em um bairro de pescadores com várias manifestações culturais ancestrais, uma praia foi aterrada em nome do progresso nos anos 1970 e a propaganda oficial convenceu a população capixaba que foi um grande feito. Suar, a Praia que Sumiu, busca desconstruir essa narrativa, criando um ensaio sobre a própria montagem. Ponto. Agora, Sem Limite, aquele festival que não te deu nenhuma exigência nesse aspecto. Aí você pode falar mais um pouquinho. Cinema de Arquivo, Vitória, Espírito Santo. Em um bairro de pescadores artesanais da capital, com várias manifestações culturais ancestrais, uma praia foi aterrada em nome do progresso dos anos 1970 e a propaganda oficial convenceu a população local de que foi um grande feito. Esteticamente, o filme busca desconstruir essa narrativa com uma nova montagem, criando camadas de significado, incluindo um mosaico humano composto de áudios. A bossa do Suá, música de protesto da nossa região brasileira da década de 70, o Congo, patrimônio imaterial também do nosso estado, e memórias em off de antigos moradores. Essas meta-imagens autorreferenciais criam um ensaio sobre a própria montagem. Perceberam a diferença?
Agora vamos lá, você vai fazer a ficha técnica, obviamente você já fez para colocar nos créditos do seu filme, você vai transcrevê-la, nome de todo mundo direitinho, e você vai fazer a sua mini bio. É a mesma lógica, você vai fazer uma mini bio com 300 caracteres e uma mini bio com 400 caracteres. Para quê? Para poder se encaixar na maioria das exigências. Volto a repetir, cada festival pode te exigir ou não a mini bio, mas na maioria das vezes vai pedir. Mas pode pedir do tamanho que quiser, ou não colocar regras, tá? Lembre-se que textos muito grandes, a pessoa que está selecionando o parecerista, ele está vendo muito filme, tá? Ele está lendo muita ficha. Então, quanto mais óbvio, mais direto você for, melhor. Vamos lá. Exemplos. A minha mini bio. 300 caracteres. Concluiu cinema / UFES aos 60 anos. Marés, parênteses, 2022, fecha parênteses, estreou no 9º Zaha International Short Film Festival, Manchester, Inglaterra, e no 29º Festival de Cinema de Vitória. Ponto. Outros festivais, entre parênteses, mais ou menos 15 mil espectadores, fecha parênteses. Roteiro de Otílio Gabi, parênteses, 90 minutos, / 2022, fecha. Selecionado Secult, Espírito Santo e Prêmio Festivais Visões Lab 2023, / Rio de Janeiro. Ponto. Mini bio, 400 caracteres. Concluiu cinema / UFES aos 60 anos. Ponto. Marés, parênteses, 14 minutos, / 2022, fecha parênteses. Estreou no 9º International Short Film Festival, Manchester, Inglaterra, e no 29º Festival de Cinema de Vitória. Ponto. Movie Cidade, mais de 15 mil pessoas público. Ponto. Roteiro de Otílio Gabi, parênteses, 90 minutos, / 2022, fecha parênteses, vírgula, Prêmio Festival Visões Lab 2023, / Rio de Janeiro, ponto. Mulheres Maratimbas, parênteses, 15 minutos, / 2024, fecha parênteses, em circulação. 4 países e mais de 10 estados, ponto. Suá, a praia que sumiu, parênteses, 13 minutos, / 2025, fecha, vírgula. Estreou no 32º Cineop / MG. Ponto. Entendeu? Mini bio, coisas abreviadas, faça bem óbvio as coisas mais importantes que caracterizam a sua carreira. Continuando a preparação, quando você coloca seu filme em plataformas, na maioria das vezes existe um lugar, pelo menos na Film Freeway, eles pedem carta da diretora, carta do diretor. Então é você falando do seu filme, sabe? Colocando questões estéticas, colocando a sua intencionalidade no filme. Eu vou ler para você a carta da diretora que eu fiz para o Mulheres Maratimbas. Em Mulheres Maratimbas, busco em uma abordagem histórica com relatos, imagens de arquivo e narrativa pessoal. Percebe? Então eu estou te falando que abordagem eu estou dando no meu filme e o que forma o meu filme. Então, meu filme tem relatos, tem imagem de arquivo e tem narrativa pessoal. Você pode estar fazendo um filme que é animação. Você pode estar fazendo um filme que não tem relatos, tá? Por exemplo, meu Suá, a praia que sumiu, seria com relatos em off. Por quê? Porque eu não filmei as pessoas dando entrevistas, falando sobre a praia de Suá, tá? Eu só gravei o áudio delas. Entendeu essa primeira frase? Mas em Mulheres Maratimbas, busco em uma abordagem histórica com relatos, imagens de arquivo e narrativa pessoal. Na praxis de um filme marcado pelo olhar de mulheres sobre um universo considerado masculino, ponto. Então, praxis, ou seja, qual é a prática desse filme?
colocar o que eu achei importante na hora que eu fui fazer esse filme. Bom, um olhar de mulher. Olhar de mulher. Eu fiz um filme em que a equipe praticamente toda do set eram de mulheres, numa vila em que foi fundada por uma mulher, onde as entrevistadas seriam só mulheres. Então, há uma linha, há uma prática pensada para esse filme. Ponto. Continuando. Emoldurados por cenários idílicos do Espírito Santo Brasil. Veja, meu filme tem muita imagem, por quê? Porque é um filme sobre mar, lagoa, uma comunidade de pescadores artesanais. Então, é claro que esses lugares têm essa beleza, ela está impregnada na imagem que nós colocamos, tá? Pronto. Pela polifonia na composição dos planos imagéticos e sonoros, suscitando questões em torno da deteriorização do meio ambiente, da exploração sem respeito das areias monazíticas da praia de Porto Grande, Guarapari e Espírito Santo, e da poluição da Lagoa Maimbá, perceptível inclusive pela redução na variedade de peixes. Ponto. Então, o que eu contei aqui para esse parecerista, para essa pessoa que está vendo meu filme, que está lendo essa carta da diretora? Qual o assunto do meu filme, né? Estou suscitando questões em torno de deteriorização de meio ambiente, exploração de areia monazítica, poluição da lagoa. De que jeito? Fazendo uma composição de imagens e sons. Sabe, o som é narrativo, nunca esqueça disso, tanto na hora que você filma, quanto na hora que você vai distribuir seu filme, tá? E para fechar, uma palavra, isso eu aprendi com uma professora lá do SESC que me deu uma consultoria que eu ganhei por causa da classificação do meu roteiro Otílio Gabi, sabe? Então ela falou assim, escolha uma palavra que tem um efeito que resuma o teu filme. Aí eu coloquei assim, ó, dando voz a quem tem lugar de fala, mulheres da terceira idade, normalmente silenciadas pelo etarismo e pelo machismo, inarredáveis, de Porto Grande, ponto. Maratimbas. Então veja que essa palavra de efeito é qual? Inarredáveis, ou seja, elas não saem daqui. Nasceram, criaram seus filhos, criaram seus netos. Só para você ter uma ideia, fazer um parênteses, as 4 mulheres maratimbas que eu levei para o Festival de Cinema de Vitória, quando a gente foi selecionado, foi uma coisa maravilhosa. Elas nunca tinham entrado num cinema, olha que loucura, e foram se ver no telão. Então é sobre isso. O que faz o seu filme ser diferente? O que faz seu filme ser interessante? Essa é a pergunta que você se fará na hora de escrever a tua carta de diretor ou de diretora. Bom, agora você já está pronto para colocar seu filme nas plataformas. Vamos lá, arregaça as mangas, parte 2. Existem várias plataformas que você deixa seu filme ali guardadinho e os festivais, ele tem uma série de festivais que serão oferecidos pela plataforma. Filme Freeway, não cobra taxa nenhuma de você. Maravilhoso, maravilhoso. E tem uma gama imensa de festivais no exterior, Europa, Estados Unidos, Ásia, África e também festivais brasileiros, alguns, né? Fazem pela Filme Freeway as inscrições. O que você vai fazer? Você vai lá, vai fazer tua ficha, né? Quem sou eu, e quem é o seu filme. Aí você vai colocar seu filme. Aí você vai colocar uma cópia do seu filme e mais tudo isso que eu te falei. Ele vai te pedir aquela sinopse que você já fez, a tua ficha técnica que você já fez, a sua carta de diretor, entendeu? Por que você fez todo esse processo anterior? Bonitinho. Aí você vai deixar lá e vai acompanhar os festivais que vão abrindo. O Short Film trabalha muito com festivais da França e da Itália, é o forte dele, da Espanha, tá? E o Fest Home, ele
ele tem uma pegada de grandes festivais também. Ele é bom, ele é bom. Esse também tem taxas, tem que comprar os selos e cada filme que você envia se dá um selo, você paga um selo. Não é selo, eles chamam de créditos do Fast Home. Ah, e é interessante que você abra os filmes quando você coloca assim. Por exemplo, Mulheres Maratimbas. Eu vou colocar o Mulheres Maratimbas sem legenda. Ótimo, bacana. Coloco tudo isso. Sinopse, parará, 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 cara da diretora, tal, 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 foto minha, fotos, frames que pede do filme e tal. Tudo que você já tinha preparado. Aí você vai colocar, abre um outro, como se fosse um outro filme, Mulheres Maratimbas, em inglês. Aí o texto em inglês, tudo. Graças a Deus existe Google Tradutor, né? Então você vai ter esse trabalhinho, perceba, todo esse trabalho é prévio para depois você só fazer as inscrições de forma mais fácil, tá bom? E eu acho interessante colocar três versões do seu filme na plataforma, em português, sem legenda, em inglês e em espanhol, que é o que mais você vai usar, tá bom? Pronto. Aí você vai, além dessas plataformas, você vai acompanhar os festivais brasileiros, que normalmente eles te dão mais trabalho para inscrição, porque você tudo isso que você já deixou pronto na plataforma, esse você vai ter que para cada festival mandar todas essas informações, tá? Mas tudo bem, a gente vai distribuir. No Instagram tem o Tô Dentro Festivais, que ele é ótimo. Ele faz um bom mapeamento de festivais que estão acontecendo no país todo. Tá legal? E agora aquela pergunta que não quer calar. Você vai ganhar dinheiro com o seu filme? Essa é uma parte complicada. Os festivais, alguns festivais têm prêmios em dinheiro, outros você vai ganhar esse mérito de ter ganhado em alguma categoria, melhor som, melhor direção de fotografia, prêmio de júri, prêmio de público. Prêmios, pô, de R$ 500 a 50 mil, tá? Então, depende do festival, depende do lugar, depende de muitas variáveis, tá? Só você começando a fazer as inscrições para você sentir isso. Quanto tempo você vai circular em festivais e mostras? 2 anos. Em geral é isso, 2 anos. Primeiro ano, você vai tomar aquele cuidado para poder lançar seu filme num festival mais poderoso, né? Porque os grandes festivais gostam de filmes que sejam lançados por eles, tá? Então, isso é uma coisa que você vai ter que analisar bem no começo das suas inscrições, né? Para que você faça a seleção de festivais que tenham alguma, como é que se diz? Que sejam mais conhecidos. Qual um dos critérios? Pensa na longevidade do festival. Sabe, você pega o Festival de Cinema de Gramado, o Festival do Rio, o Festival de Brasília, Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, Guarnicê do Maranhão, sensacional. Circuito Penedo de Cinema de Alagoas, Festival Quinoarte, Mostra de Cinema de Ouro Preto, entende? O Festival Internacional de Sistema e Vídeo Ambiental, o FICA, que é de Goiás. Então, a gente tem festivais espalhados por vários estados brasileiros e que são muito conceituados. Vale a pena você investir em um deles, tá? Para poder lançar seu filme. Qual é a certidão de nascimento dele? É o CPB. Certificado de Produto Brasileiro, que você vai adquirir de graça na Ancine, vai preencher várias páginas, se nutre de paciência, mas é tranquilo, tá? Aí você vai fazer isso, você vai se registrar como produtor independente e vai de graça, e vai fazer o CPB. O seu filme foi selecionado, primeiro festival que ele for selecionado, você vai lá e faz o CPB, por quê? É a certidão de nascimento.
A partir daí, a gente começa a contagem regressiva de 2 anos, que é, em média, o tempo que um filme vai circular em festivais. Entendido isso? Dúvidas? Delírios, devaneios, divagações? Agora vamos lá. Você distribuiu teu filme, teu curta por 2 anos em festivais e mostras, tal. Ganhou um prêmio, ganhou 2 prêmios. Oba, maravilha. Já te ajuda, tá? Aí você vai tentar colocá-lo nos streamings. Hoje no Brasil é um mercado em franco crescimento. Claro que você conhece Netflix, conhece Globoplay, mas temos 43 plataformas digitais de streamings. Isso até agora, segundo semestre de 2025, isso pode aumentar, são diferentes. Bom, o que você tem que pensar? Você tem que conhecer essas plataformas e oferecer o seu filme. Vai oferecendo seu filme, você vai mandando e-mail para cada um deles, para ver como é que funciona. E existem alguns streamings que são catálogos, que você vai deixar seu filme lá, audiência, você vai ganhando. Tá? São catálogos, a Embaúba Play faz isso, tem catálogo, que trabalha com filme brasileiro e que trabalha com curta. Então, é esse o nosso espectro, né? Estamos falando de curta. Bom, agora para terminar, vou citar para você alguns streamings que são diferentes. Vamos lá, Plex. Plex é uma plataforma de mídia que permite você criar um servidor pessoal para organizar e transmitir seus conteúdos. É como você ter o seu próprio serviço de streaming, mas com seu acervo pessoal. Além disso, ela te oferece serviço de TV ao vivo, semelhantes a aplicativos como o Pluto TV. Ele é gratuito, mas exibe anúncio durante a reprodução do conteúdo. Fácil, tá? Outro que você tem interessante é o Argo. Argo. O Argo, ele é uma plataforma de streaming social que é alimentada pelos criadores e pelos fãs. Ela permite que você monetize seu conteúdo através de assinaturas, canais e produtos digitais, sem depender exclusivamente dos algoritmos de recomendação. Diferente, né? Em essência, ele é um espaço onde a narrativa é construída pela comunidade, com foco em descoberta e interação direta entre criadores e usuários. Interessantão, né? A gente tem alguns streams temáticos, tem o Todisplay. Todisplay é uma plataforma que é gerida pela APAN, Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, que busca consolidar esse mercado mais diverso, mais representativo. Tem também o Waiterbeer, que é só sobre filmes ambientais, tá? Interessantão. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Espero que tenham gostado. O que precisar, estou aí à disposição. Pode me procurar pelo Instagram, professora Thais Helena, e espero tê-los ajudados a distribuírem seus filmes. Sucesso! Essa foi a oficina de distribuição de curtas de baixo orçamento, ministrada pela cineasta e roteirista Thais Helena Leite, como parte do projeto de oficinas de cinema e audiovisual de Guarapari, Espírito Santo, promovidas pelo coletivo Amamos Porto Grande, do projeto que foi selecionado no edital 010 da Política Nacional Aldir Blanc, da Prefeitura de Guarapari, Governo Federal.